Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 13 de outubro, com o tema Os dois estados de todos os homens, baseado em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quando é que você procura um médico? Ninguém procura um médico se não estiver doente. Somente aqueles que reconhecem sua necessidade é que o farão. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Esta é uma declaração de Jesus que se aplica à realidade espiritual. Se uma pessoa não tem sintoma algum de enfermidade, ela irá zombar se for convidada para ir ao médico. Mas ainda existe aqueles que por vezes ficam prostrados e mesmo assim recusam o diagnóstico médico e preferem conviver com a enfermidade. Jesus está aplicando à vida espiritual esta situação. Alguém que não reconhece sua necessidade espiritual não buscará o Senhor Jesus para solucionar o seu problema, enquanto que aquele que reconhece irá buscá-lo. Paulo aborda nesse texto a salvação pela graça de Deus, que alcançou pecadores, tirando-os das trevas e levando-os para a sua maravilhosa luz. Paulo quer que os crentes se lembrem do estado em que estavam para viverem suas vidas em gratidão. Também Paulo mostra aos crentes o estado em que se encontravam antes da conversão, para que, reconhecendo tal fato, tenham compaixão daqueles que estão à sua volta e que estão sem Cristo e que vivam no regozijo da salvação. Vamos verificar o ensino de Paulo. Primeiro, o homem não regenerado. Paulo começa mostrando aos crentes de Éfeso qual era a condição deles antes de crerem em Cristo. Ele diz que eles estavam sem Cristo. Paulo não diz que eles estão separados da religião, porque os efésios eram muito religiosos e supersticiosos, como ocorria em todo o mundo grego. Mas ele diz que antes estavam sem Cristo, isto é, sem conhecimento de Cristo e sem qualquer interesse por ele. Esta é a situação da pessoa não regenerada. Ela pode ter até uma religião, mas está sem Cristo, pois ele é o fundamento da salvação e, consequentemente, da verdadeira religião. Sem ele, os homens estão irremediavelmente perdidos. Isto quer dizer que alguém pode ter uma religião e não ter Cristo. Ainda Paulo diz: não pertenciam ao povo de Deus. Paulo está dizendo que antes da conversão os efésios não faziam parte do povo de Deus, não estavam debaixo dos seus cuidados. O povo de Israel enfrentou muitos inimigos em suas peregrinações, mas o Senhor nunca desamparou o seu povo, sempre batalhou por ele. Portanto, pertencer ao povo de Deus é estar sob os cuidados de Deus. Esta é outra situação para o homem não regenerado. Também Paulo diz que são estranhos às alianças da promessa. São as promessas futuras que Deus fez ao seu povo. Assim, aqueles que não pertencem ao povo de Deus não podem desfrutar de suas promessas e não têm aliança com ele. Ainda Paulo diz que o homem não regenerado vive sem esperança e sem Deus no mundo. Isso quer dizer que não espera nada além desta vida e não há esperança da redenção, e vive sem conhecimento verdadeiro de Deus. Estão mortos em delitos e pecados. Alguém pode dizer: eu sou religioso, faço bem e não tenho Deus? Paulo está dizendo que esta é a condição do homem que ainda não se arrependeu de seus pecados e não recorreu à graça em Cristo, pois não basta ser religioso. Busque a Cristo em arrependimento e fé, pois assim você pode ser regenerado. Segundo,
o homem regenerado. Paulo começa dizendo: lembrai-vos de que outrora. Por que Paulo quer trazer à memória lembranças de um passado que já não queriam se lembrar? O propósito é para que se desfaçam do orgulho religioso que poderia encher-lhes o coração. A ideia é: lembre-se que vocês não eram diferentes, não eram melhores que as outras pessoas. Tudo que ele disse de negativo para os ímpios é verdadeiro para os crentes. Mas isso não pode afastá-lo do mundo e se julgarem melhores que os outros homens. Então Paulo ainda lembra: vocês foram aproximados. Não foram eles que se aproximaram de Deus, mas eles foram aproximados por graça. Foi Deus quem tomou a iniciativa de aproximá-los. Portanto, não há motivo para vanglória, nem para se julgar melhor ou merecedor das bênçãos de Deus. Estávamos mortos e Deus nos ressuscitou. Agora os crentes têm a Cristo e a Deus em suas vidas. Pertencem ao povo de Deus, têm aliança e têm esperança. Tudo isto ocorreu pelo sangue de Cristo, isto é, através de sua morte e não por mérito nosso. Assim há, portanto, dois estados nos quais os homens vivem. Um deles é sem Cristo, sem Deus, sem aliança e sem esperança. O outro é com Cristo. Qual é o seu estado? Se você está sem Deus e sem esperança, somente Deus pode conceder vida, pois só Ele é capaz de nos tirar do estado de mortos em nossos delitos e pecado e nos dar a vida. Clame a Ele. Peça: Senhor, me conceda a vida através do teu Filho Jesus. Ele concede gratuitamente a todos os que clamam. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Profissionais da saúde. Pelos idosos e grupo de risco. Por aqueles que estão internados por infecção do coronavírus. Pelo retorno às atividades. Pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.